Eu sou a Natasha, sou diretora de vendas aqui na Nova. Estão conosco também o Cid, que é o Sidney, também conhecido por Sidão, não é, Cid? Também. Também. Ele vai apresentar a solução para a gente hoje, e a Érica, que é supervisora de novos negócios de Adobe Document Cloud na Pars. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada por cada um de vocês. Obrigada pelo espaço, né? A Nova sempre nos acompanhando, uma excelente parceira que nos acompanha já tem alguns anos. Então, muito obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada pelo tempo de vocês também. Bom, avançando aqui para a nossa agenda, eu vou fazer a abertura aqui com vocês, falar um pouco sobre quem é a Nova, como funciona essa nossa parceria com a Adobe, que nos apoia aí nos negócios de Document Cloud, de criatividade também, soluções de PDF, assinatura. Depois a gente passa para a fase de aprendendo na prática, e aí eu vou passar a palavra para o Cid, que ele vai fazer uma demonstração em tempo real, mostrando um pouco sobre uma das soluções da Adobe para apoiar nessa jornada de transformação digital e digitalização dos documentos. Depois a gente avança para uma etapa de esclarecimento de dúvidas, mas fica aberto para que vocês possam enviar essas dúvidas a qualquer tempo durante a demonstração do Cid. E no final a gente tem um sorteio, que aí vai ser conduzido pela Stephanie, que é do nosso time de marketing. Bom, falando um pouco sobre a Nova, nós somos apaixonados por tecnologia e não bastou só para a gente, então sentimos a necessidade de expandir e levar essa tecnologia e transformação para outras empresas. Hoje nós estamos localizados aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas temos atuação nacional e apoiamos empresas de todos os portes e segmentos a se apoiarem na tecnologia para otimizar seus processos e fluxos. Falando um pouco dos nossos números, hoje a Nova tem pelo menos 50 mil usuários atendidos com as nossas soluções. O nosso portfólio está composto por outras brands também, outras marcas. Hoje a gente está aqui com o apoio da Adobe, com o time da Pars, vamos ter esse foco, mas a Nova também atua com outras soluções de software. Nós atendemos também 15 empresas das 100 maiores do Brasil e o nosso índice de satisfação com base no que os clientes avaliam aqui da Nova. Falando um pouco de desafios, de forma geral, hoje o foco é saúde, mas esses desafios acabam atingindo todas as corporações que tratam com documentos de alguma forma, assinatura. Então, o que mais surge quando a gente está numa conversa para entender os desafios é a ineficiência e demora. Como hoje vocês conseguem identificar quanto tempo leva um fluxo de assinatura? Se houve algum erro, alguma falha, o que isso acarreta para a empresa? Ter que redigir, tem que imprimir novamente, tem que enviar para essa pessoa. Então, acaba sendo um processo bastante demorado, é um fluxo muito mais lento e nós poderíamos otimizar isso se apoiando numa solução que vai te dar visibilidade do começo ao fim de todo o fluxo e levar a tecnologia. Todo mundo está com o celular na mão, está nas redes sociais. Eu vou no consultório, eu vou no hospital, vou na clínica, estou com meu celular. Enquanto estou ali na sala de espera, estou ali com meu celular. Então, por que não utilizar esse recurso para sintetizar, para otimizar os processos de assinatura, os formulários? Então, fica mais simples para todo mundo. A tecnologia está na palma da mão de muita gente. Então, a gente consegue facilitar se apoiando numa solução como essa que a gente vai mostrar hoje. Até mesmo evitando as filas, né? As grandes filas Verdade. a gente entra e a gente ouve, né? Você pode ver as reclamações, geralmente são devido às grandes filas e à demora no atendimento. E por que existe essa Realmente. demora no atendimento? Devido aos formulários, né? Aquele primeiro contato que a pessoa fica um tempo sentado na nossa frente para entrega do documento, para a gente inserir essas informações. E se já estão com eles, e eles inserem e já envia para o sistema, isso fica muito mais Sim. fácil. Né? Então, era só um pontinho que realmente hoje acontece muito, e que a nossa tecnologia, né, com o apoio da parceira, né, a Nova Solução e o nosso aqui, a gente pode minimizar isso. Não, realmente é recorrente. E quem já não passou, né? Eu já tive experiência também de ficar um tempão ali numa triagem, preenchendo formulário. Teve um erro aqui,
vamos fazer de novo, vamos imprimir de novo. Então, é todo um processo que demora, acarreta em fila, insatisfação, às vezes, do usuário, do paciente, e a gente consegue ter um alcance maior, melhorar, inclusive, essa satisfação do cliente, não só pelo processo de assinatura, mas pela experiência de estar ali, de ser atendido rápido. Perfeito. Avançando, então, para custo alto, esse é outro parâmetro. Quanto custa para deixar um local com os documentos armazenados? E se acontecer um desastre natural, um incêndio, alguma coisa e queimar esses documentos? Ou, existem corporações que têm o documento físico e digitalizam para ter um repositório ali, uma forma de segurança. Mas então a gente tem um custo de armazenar esse documento em um local físico e mais um custo para armazenar ele no digital. E por que não ter ele diretamente no digital? Com segurança, se acontecer qualquer coisa no ambiente físico, a gente sabe que esse documento vai estar íntegro, disponível para consulta a qualquer momento. Esse é outro ponto também. E sem falar na logística, né? Dependendo do documento, precisa ser enviado para a pessoa assinar, o custo para enviar essa documentação, o tempo de demora até outra pessoa assinar. Então, são vários fatores que acabam impactando na experiência de todos os envolvidos. Ou até mesmo pegar esse documento, a hora que chega nele, já não está da forma correta, já está amassado, e quando devolve, está pior ainda. Né? Então, existe ainda Claro, essa possibilidade, né? Exato. Verdade. Em relação à segurança e autenticidade, como a gente vai garantir que aquele documento está íntegro, que não teve uma rasura, que não teve uma assinatura por outra pessoa indevida? Como a gente vai saber quem se autenticou para assinar? Porque não tem autenticação. Uma assinatura no papel não tem. A gente tem formas de validar, mas como confirmar que foi aquela pessoa que naquele momento assinou, que demonstrou que era ela mesmo? Então, essa é uma preocupação tanto da Nova quanto da Adobe, de ter os documentos íntegros, seguros e auditáveis. Tem toda uma arquitetura para garantir que haja segurança devida em todos os documentos envolvidos nos processos. Então, essa foi a introdução. Agora eu vou passar a palavra para o Gil, para o Cid, que vai dar continuidade, vai mostrar para a gente. Cid Gil também pode. Cid Gil, mais uma variação. Então vamos lá, Cid. Fica à vontade aí para compartilhar a tua tela. Pois não, bem pontuado aí, Natasha, essas questões aí e a Érica também da ineficiência, ou seja, aí a demora em vários pontos. Você está ali no consultório, aquele tempo que você está sentado, ele já podia já estar indo embora, por exemplo, já da consulta feita, enfim, do custo também, que você comentou, de ter aí impressão, papel, tinta, enfim, todo o tempo, né? O tempo barra custo, né? Que time is money, né? O tempo é dinheiro, né? Então é muito importante isso daí, né? E a segurança, como você bem falou, você tem a segurança toda de ter esses documentos aí guardados, o documento que fica ad eterno, né? Ou seja, fica lá para você o tempo disponível ali que seja necessário para que você faça aí as suas busca do documento, consultas e assim por diante, tá? Eu vou falar então da ferramenta, né? O Acrobat Pro, não é? Para que nós tenhamos aí porque você tem uma ideia de fato da ferramenta. Vou compartilhar minha tela, tá bom? E vou mostrar aqui a ferramenta, que é uma das formas mais do que nós lermos alguma coisa, falar de fato, mostrar como é que a ferramenta funciona. Isso é muito importante. Então vamos lá, aqui eu posso criar um PDF, eu vou passar assim, esses botões todos assim, de uma forma bem simples de falar e de interpretação também. Cada botão desse aqui, você tem diversas ações nele, né? Ou seja, é uma ferramenta muito extensa e parruda, que eu digo assim, no aspecto de você utilizar cada botão. Então, por exemplo, criar um PDF, eu posso criar um PDF partindo de imagens, por exemplo, que eu tenha disponíveis no meu computador, de algum tipo de scanner ligado, por exemplo, né, em desktop no meu equipamento e assim por diante, né? Então, ele pode ter várias origens, por exemplo, né, esse arquivo. Então, lembrando, olha, que para cada botão desse daí, eu tenho aqui um saiba mais, desses 3 pontinhos aqui. Se a pessoa tem alguma dúvida relativa a determinado botão, ela dá um clique aqui que a leva, né, remete ao Helpdesk da Adobe, onde tem ali uma forma bem simples também de entender como funciona cada botão, tá bom?
Combinar arquivos, olha só, eu posso ter, por exemplo, determinados arquivos, né, PDF soltos aí, você deu até um exemplo aí, eu tenho esses documentos numa guarda físico, né, eu tenho um documento aqui, ali, ou os tenho, por exemplo, de forma digital, porém, todos soltos aí em determinada pasta ou prontuário de um determinado paciente. Então, eu consigo, por exemplo, mesclar esses documentos, ou seja, vários documentos em um único PDF. Então, eu consigo pegar esses PDFs todos soltos e colocar, ó, esse daqui é do prontuário do Sidão, ele vai estar ali disponível na pasta dele, todos esses documentos em um único PDF. Então, essa é uma das funções também. Eu posso também separá-los caso eu queira, tá bom? É possível fazer isso daqui. Esse processo. Eu falei aqui em criar no PDF, mas a ferramenta até estava mais para baixo, que eu vou rolar ali para cima do início. Ó. Eu posso editar um PDF, tá certo? Por exemplo, modificar, por exemplo, texto, imagens, páginas e assim por diante, fazendo uma edição. Por exemplo, eu tenho um PDF onde eu queira fazer uma intervenção ali num determinado texto, eu consigo fazer aqui de forma muito fácil, né? Ele interpreta aquele texto lá, utilizando as próprias fontes ou as fontes utilizadas no documento, eu consigo fazer uma edição nesse documento, fazer um ajuste fino, caso eu queira, no documento, tá bom? Eu posso organizar páginas, por exemplo. Eu tenho aí um documento que eu quero extrair uma das páginas, eu consigo fazer isso. O efeito contrário, eu posso incluir páginas nesse documento, eu posso rotacionar ou reordenar a posição das páginas. Né? Em determinado, eu falei, eu juntei os documentos lá, mas esse documento aqui ele tem que estar na página de baixo, por exemplo. É nesse botão que eu consigo fazer esse layout dessa página ou desse documento, tá bom? Aqui, ó, em mídia avançada, eu consigo colocar, por exemplo, alguns elementos interativos, né? Por exemplo, determinado vídeo, eu coloco lá um ponto lá mostrando, eu faço uma propaganda do meu consultório e coloco lá um vídeo desse ambiente lá do meu consultório, a sala de espera, os determinados, a sala dos médicos de exame, enfim, eu faço um vídeo e consigo adicionar aí no PDF para fazer uma propaganda do meu consultório ou da minha rede. Por exemplo, né, eu consigo adicionar esses elementos interativos, tá bom? Eu posso aqui, por exemplo, preparar um formulário, né? Por exemplo, preparar, que eu digo, na realidade, é converter, né? Você converte arquivos de várias origens em um PDF. Eu tenho um documento que está em Word, tenho um documento que está em PDF mesmo, eu tenho um documento que está em PNG, em JPEG, eu consigo pegar todos esses documentos e transformá-los em PDF, tá bom? Eu posso exportar aqui um PDF, por exemplo, né? Por exemplo, eu tenho algum arquivo do Word que eu estou lá utilizando para fazer determinada situação, eu posso exportá-los, por exemplo, em um PDF, fazer uma exportação utilizando o PDF como target, ou seja, como alvo, ou transformando em determinado PDF, tá bom? Aqui também, muito parecida, que vou exportar, desculpa, um documento aqui, e nesse caso, que eu converto, eu transformo, por exemplo, algum tipo de arquivo em um PDF, muito parecido com o outro, só que eu exporto e aqui eu transformo em determinado PDF, por exemplo, PDF X1A, PDF X, que são determinações de PDFs diferentes, mas eu consigo fazer essa exportação aqui também do PDF. Compactar no PDF, o que significa isso? De repente você tem um PDF enorme, algum documento enorme que você tem que fazer uma apresentação no PowerPoint, por exemplo, fazer um envio desse documento, por exemplo, para um e-mail que não comporta aquele documento todo grande. Você pode fazer uma redução dele de tamanho em megabytes, né? Você consegue deixar ele menor com segurança de que ele pode ser lido, né? Isso é muito importante. De repente você faz, ele coube aqui no e-mail, disparei esse PDF e ninguém consegue ver, depois ler, não tem resolução suficiente. Então ele tem uma margem de segurança onde você consegue fazer isso daí. Desculpa, de forma tranquila. Pois Por não, Érica. exemplo, um relatório de um paciente, né, Cid, onde existem imagens daquele exame São que ele elementos pesados, fez. isso. Exato, exatamente. Então, a gente pode usar essa solução, esse aplicativo, né, do Acrobat para compactar essas informações, né, colocando apenas o nome do cliente e indo o histórico dele, né, com as imagens, né, com os exames solicitados, feitos, o retorno de uma forma simples, né?
Isso, perfeito. É um simples clique, você arrasta esse documento e fala, ó, eu quero que esse documento ele já tenha um preset, né? Essa segurança que eu estou dizendo, que você pode até alterar essa segurança, reduzir ainda mais caso não seja satisfatório, você consegue fazer isso. Mas basicamente ele tem um nível de segurança que é a segurança que você consegue ler, né? Consegue enxergar as coisas. Você está enviando o documento para alguém, o objetivo é que ela consiga ler. Então não adianta você mandar um documento extremamente pequeno, né? Em megabytes ou em kbytes, e a pessoa não consegue ler do outro lado. Aquele processo que chamamos de resolução, né? Fica horrível, você não consegue identificar uma palavra, uma letra, assim por diante, né? Então basicamente é isso, é uma forma de redução, compactação e barra redução de determinado documento. Aqui eu posso digitalizar e converter em texto. Isso aqui é muito importante, por exemplo, você tem algum PDF aí já digital, ou seja, lógico, é um arquivo digital, eu consigo fazer a digitalização, ou seja, a interpretação desse texto todo que existe nesse determinado documento, nesse PDF, e exportar isso, por exemplo, para um arquivo Excel, transformar num documento CSV, é uma das formas. A outra também eu consigo digitalizar utilizando também um scanner acoplado, por exemplo, no meu desktop. É uma forma de você ter o arquivo físico transformado em digital com o scanner, ou eu posso utilizar o Adobe Scan, né? Eu vou lá, dou um clique lá com o Adobe Scan, que é uma ferramenta gratuita, tá certo? E ele transforma para mim em PDF também, esse documento. E uma vez em PDF, eu posso digitalizar o conteúdo desse PDF, ou seja, todos os caracteres que compõem esse documento, eu consigo fazer uma extração, ou seja, uma extração para uma possível intervenção, né? Fazer uma mudança, uma alteração qualquer, eu consigo fazer dessa forma nesse botão, tá bom? Sim, é Aqui, interessante pois até, não, desculpa interromper, Cid, imagina. pensando num Esse é o consultório que objetivo, tem, viu? tem um documento lá há muito tempo, já não tem mais o arquivo digital, tem só ele impresso lá, um monte, e aí quer ter essa transformação, migrar para o Perfeito. digital, poxa, eu vou ter que digitar, criar esse layout, não. Faz a Isso, digitalização, utiliza a ferramenta, ele vai isso. interpretar esses textos, e aí Perfeito, depois disso a gente cria um perfeito. form. É isso mesmo, Natasha. A digitalização ocorre de duas formas, ou seja, transformar arquivo Uhum, físico em digital. São dois uhum, pontos. Uma através de um scanner qualquer, um acoplado aí uhum, ao teu desktop, ou pelo próprio celular no Adobe Scan. Eu lá dou um uhum, clique lá, ele me transforma num PDF. É claro, você tem que ter um ambiente ali bacana, né? Não ficar torto ali a imagem, né? sim. É como se fosse um fotógrafo, né? Você vai fazer uma foto, ele transforma em documento em digital. Perfeito. Tendo isso daí em mãos, ou seja, tendo isso daí no documento, no equipamento, né? Uhum, Eu consigo digitalizar essas informações desse PDF. Né? Então, uhum, isso é muito importante, como você disse, eu tenho o documento lá físico, transforma ele digital, perfeito. E agora eu quero fazer uma intervenção intervenção que eu digo assim, uma uhum, alteração, desculpa a uhum, expressão, fazer uma uhum, alteração nesse texto, por exemplo, ou fazer uhum, uma extração nesse texto. Eu quero guardar esse texto, por exemplo, num documento Excel, no CSV, assim uhum, por diante. Eu consigo uhum. fazer dessa forma. Isso aí agiliza muito o processo, Sim. diminui tempo, espaço físico e você tem a segurança da guarda do documento, como nós falamos no Uhum, começo, tá bom? Aqui, como eu falei, de criar um PDF, eu comecei até por aqui, né? Combinar arquivos. Você tem vários arquivos de várias origens, por exemplo, você tem esses PDFs soltos espalhados em vários lugares, fisicamente não, digitalmente, eu consigo transformá-los num único PDF, conforme a minha necessidade, tá bom? Aqui nós vamos falar daqui a pouquinho desses botões aqui, tá certo? Eu posso aqui, ó, no ícone proteger, eu posso proteger no PDF, né, de várias formas, como a senha, definir, por exemplo, que ele não possa ser impresso, definir para que ele, quando ele, a intenção de abertura é determinada uma senha ali para que eu consiga fazer essa abertura desse PDF e assim por diante, né? Lembrando que cada botão desse, no caso aqui em proteger, eu tenho aí uma gama extensa de proteção, né? Então, por isso que eu falo, eu estou dizendo que cada botão, você tem ali uma particularidade, né? Eu tô falando só assim do botão, mas basicamente eu tenho assim deixa eu fechar aqui que eu acabei clicando aqui. Eu tenho uma possibilidade de ter assim, nesse cada botão desse, em todos eles, várias ações. Isso é muito bacana, né? Então, uma forma de proteção, eu estou falando assim, uma das formas, né? E assim por diante. Aqui, esse aqui é bem importante aí no quesito aí de saúde, né? Que, por exemplo, eu posso excluir, né, permanentemente informações
confidenciais, ou seja, informações sensíveis das nossas leis LGPD e compliance, né? Ou seja, eu consigo, de forma definitiva, excluir dados do Sidney, por exemplo, de determinado documento. Eu sou consultório, eu sou médico, vou passar para a Natasha um documento do Sidney para fazer uma guarda, qualquer tipo de ação no documento, e eu posso fazer a exclusão desses dados sensíveis de forma permanente. De que forma que é feito isso? Eu mantenho esse original comigo e faço uma cópia desse documento com esses dados excluídos. Então, isso é muito importante, né? Porque eu consigo ter segurança nesse documento, desses dados sensíveis, para quando eu faço o envio dele para qualquer fim, tá bom? E vale lembrar que essa exclusão é feita no metadado do documento, ou seja, ela não consegue, você não consegue, não existe ferramenta, por exemplo, para que você consiga reverter esse processo, tá bom? Por isso que é sempre salvo uma cópia. Você salva uma cópia desse documento para que você mantenha esse original. Aqui em certificado, olha só, eu posso assinar, eu mesmo assinar um documento criando um certificado. O certificado seja da Microsoft, da própria Adobe, eu consigo fazer um certificado aqui que tem uma validade, uma extensão legal aí, jurídica diferente dos certificados de CP Brasil, que é aquele certificado de CP Brasil é aquele que você compra, né? Você paga por ele, né? Para fazer uma assinatura. A Natasha me envia um documento para que eu faça a assinatura com certificado digital. E eu tenho que ter, normalmente eu compro esse certificado e deixo no meu desktop, na minha máquina ou em nuvem, e basicamente é um certificado, é um serviço. Nesse caso aqui, é bem parecido, só que é um certificado que você cria e tem validade também em determinado âmbito aí das ações, você tem a possibilidade de aplicar um certificado aqui no seu documento, tá bom? Isso aqui é bacana, compartilhar e revisar, né? Então, eu posso, por exemplo, adicionar notas, destaque e anotações. Eu posso compartilhar um documento com todos os envolvidos aqui da nossa reunião, né? Por exemplo, um médico, ele quer compartilhar um documento com outro médico para que tire uma opinião, que tire uma dúvida, ou que anexe, por exemplo, um comentário, né? São notas adesivas que eu digo que, a princípio, eu só compartilho, não há alteração no documento, e sim uns post-its eletrônicos, vamos chamar assim, onde adiciono alguma informação e depois o tutor ali do documento, ele que faz essa intervenção, essa alteração ou não. Mas basicamente eu consigo fazer esse compartilhamento. Isso aqui é muito bom, uma revisão, por exemplo, de determinado texto, né? Determinado documento, eu consigo fazer isso aqui, tá bom? Aqui eu consigo compartilhar, né? Por exemplo, eu utilizo eu envio um arquivo para que outras pessoas façam comentários ou visualização. Eu consigo compartilhar esse documento, tem uma diferença desse. Entre esses três aqui, eles têm diferenças, né? Mas basicamente eles têm o mesmo objetivo, que é o compartilhamento, para que haja aí uma alteração, uma revisão indeterminado. Entre eles, um eu coloco um post-it, outro eu faço uma marcação, como essas canetas que nós temos aí, aquela canetinha verde, né? Ou laranja, ou vermelha, rosa, que eu passo assim em cima do documento, determinando, fazendo uma marcação em cima de determinado documento. Então, entre eles tem uma diferença dessa, mas basicamente eles têm o mesmo objetivo, é um compartilhamento para que seja feita uma revisão, uma alteração e assim por diante. Não se altera o documento, ele simplesmente anexa um determinado comentário, tá vendo? Aqui também eu convido pessoas para fazer um compartilhamento e monitoro respostas automaticamente, ou seja, eu faço um compartilhamento, aí a Natasha fez um comentário no documento, eu vejo na hora ali que é o tempo da internet. O Sidney, olha, esse texto aqui está faltando uma vírgula, essa palavra não se encaixa aqui, está na frente da outra, é necessário que seja colocado, se coloque uma outra palavra para que dê sentido à frase, e assim por diante. Essa frase toda aqui não tem que entrar no documento, enfim, eu consigo fazer isso em real time, né? Você faz essa marcação em tempo real e eu vejo, daí já faço alteração no documento, você já olha lá, já dá ok. O Cid, ficou perfeita, é isso mesmo, né? Ficou perfeita a frase e assim por diante, tá bom? Então aqui, adicionar carimbo, eu posso adicionar um carimbo desses carimbos Hanko, que se chama Hanko, é o Hanko japonês, né?
ANKO. Então, eu consigo colocar lá, por exemplo, carimbo de aprovado no documento, certificado, um carimbo de reprovado, um carimbo de assine aqui, um carimbo de ok. Tem vários tipos de carimbos que eu consigo colocar nesse documento aí, tá bom? Isso é importante, por exemplo, você passa... Antigamente, se utilizava nos cartórios, assine aqui, né? Tinha um dedinho, não sei se alguém lembra disso aí, uma mãozinha assim com o dedo, né? Apontando, né? Para a pessoa assinar aqui. Aí depois estava lá aprovado, ele põe um carimbo de aprovado, né? E assim por diante, você tem a possibilidade de fazer que isso aqui é meio que nostálgico, né, do relação ao passado, mas é um negócio muito bacana e bem evidente, fica aquele carimbo aprovado em verde ali, né, ou reprovado em vermelho, basicamente é isso, chama atenção no visual aí aos olhos, tá bom? Essa aqui é uma outra muito importante também, que é comparar arquivos. Como é que eu comparo? Para que serve isso daí? Puxa, isso é muito importante de forma segura. Por exemplo, eu tenho algum arquivo que eu enviei para a Natasha. A Natasha fez uma mudança nesse documento de forma devida ou indevida, sem querer, não importa. Houve uma alteração no arquivo. Quando eu recebo esse arquivo de volta, eu posso comparar entre os dois, ou seja, o original que eu tenho comigo com o que a Natasha me retornou, né? Então, e ele me mostra aonde que foi alterado, o que é que foi alterado e me gera um relatório disso. Isso é muito bom. Por exemplo, você manda lá uma receita para algum paciente, a receita que tenha lá aqueles processo de retenção da receita. Então, o médico manda lá, vou fazer uma receita de uma caixa de determinado documento. Aí o cliente pega, altera isso daí de alguma forma. Ele consegue alterar isso de alguma forma se não tiver proteção no documento. Então, uma vez ele alterando, ele pode descaracterizar legalmente esse documento, tá certo? E eu posso fazer uma comparação entre esses documentos caso haja necessidade. Ou então, eu estou dando um exemplo assim já no final, que é uma receita, mas de repente pode ser um contrato, por exemplo, entre a clínica de internação e o paciente e assim por diante. Ou a clínica e não o paciente, a provedora lá do plano de saúde. Então, eu posso fazer uma comparação entre esses dois arquivos, tá bom? Isso é muito bom mesmo. Isso daqui acho que é uma das ferramentas. Pois não, Natasha, pode dizer. Imagina o tempo, né, para revisar todo um contrato, tá ali entre um e o outro. Isso daqui você faz vou falar em minuto. Minuto, dependendo do tamanho do arquivo. Claro. Evidente, tiver 10 páginas, não dá nem minuto, dá segundos. Sim. Você põe lá e fala assim, ó, aqui tá errado, tem um zero a mais, uma vírgula a mais, tá diferente o arquivo. Mas aonde? Aqui. Então me gera um relatório aqui que me assegura juridicamente e legalmente, tá bom? Sim, transforma a experiência e agiliza o processo. Nossa, muito, mas muito mesmo. Isso aqui na área, para você ter uma ideia, na área gráfica, isso é de extrema importância, né? Porque você manda algum arquivo, por exemplo, para determinado dono de um livro, a gráfica manda, ele faz alguma alteração lá e não comunica a você, por exemplo. E você, de repente, você tem que comparar os arquivos para que foi feito exatamente o que foi acordado, para que não tenha problema legal. Aí, de repente, o cara te devolve esse arquivo, o cara, que eu digo lá, o dono do livro, a dona, você faz uma alteração, aí o cara vai falar, essa alteração aqui não estava prevista. Então, gera um quiprocó jurídico aí tremendo, tá certo? Então, com esse processo, esse botão aqui é muito importante, tá bom? Então, aqui, por exemplo, como eu havia dito, né, eu posso preparar padrões, tá vendo? Olha só. PDF-A, PDF-E ou PDF-X, né, para cumprir padrões ISO. Então, cada PDF, ele tem uma particularidade aí no tipo, né, ou seja, na qualidade dele. Alguns servem para um guarda de arquivo, outros para impressão e assim por diante. Determinado ambiente, como até a Erika comentou lá, cada cliente tem ali uma particularidade. E nós podemos falar especificamente de todos os botões aí, dependendo da particularidade do cliente, tá bom? Então, só dando uns exemplos assim, bem... Eu não vou falar rasos, mas superficiais ou com pouca profundidade, não nessa ordem, tá? Para que a gente dê assim, uma noção dos botões em si, tá bom? Esse botão aqui, ó, por exemplo, é de acessibilidade. Esse aqui em específico, eu tenho lá dezenas e dezenas de formas de fazer acessibilidade de PDF. Muitas formas de fazer acesso ao PDF, tá bom? Por exemplo, seja ele por idade, padrões, tipos de acessibilidade. Então, esse daqui é bem extenso, a condição vai depender muito do ambiente do cliente para falar especificamente dele, tá bom? Aqui usar, tá vendo? Produção de impressão, como eu havia dito, né? Eu tenho lá a condição de fazer uma impressão, eu tenho que seguir umas normas, por exemplo, da minha gráfica, eu tenho a possibilidade de fazer esses settings aí para impressão, tá bom?
Ações guiadas, por exemplo, eu posso utilizar, gerar uma action aí, né? O action no inglês, ou uma ação no português, onde eu consigo, eu faço a mesma operação repetidamente, eu dou um nome para ela e ele vai me fazer isso daí automaticamente. Pegar esse arquivo aqui, abrir, salvar, reduzir, por exemplo. Fazer uma compactação do PDF, como eu falei ali em cima. Eu pego esse arquivo, ele está em determinado lugar, eu gero essa ação para ele e ele vai dar um nome para ela, redução ou compactação de arquivo. Ele vai me fazer isso automaticamente desses arquivos que estão naquela pasta e salvar em determinada outra pasta, ou na mesma pasta, ou uma subpasta dentro dessa daí. Eu dou o início, ou seja, onde ele se encontra, para onde ele vai, né? Onde ele está, qual é o destino dele, eu consigo fazer isso numa ação guiada, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, medir objetos, que é muito importante, dependendo da área da ação, eu posso fazer uma medição de objetos, né, determinado ângulo, perímetro, espaço, para gerar, por exemplo, eu quero saber quanto tem nesse documento aqui, eu vou fazer uma porta, uma abertura numa parede, colocar um móvel, enfim, eu consigo fazer umas marcações ali no chão. Eu estou dando exemplos de uso, tá? Mas pode ser determinado ambiente, ambiente que eu digo de uso, né? Você vai fazer ali o uso dessa ferramenta aí, que é uma ferramenta de marcação, de medição e distância de objetos ou de espaço, tá bom? Isso aqui também é muito importante, ó. Por exemplo, eu posso fazer uma indexação desses documentos. Vou dar um exemplo, você tem aí um prontuário de determinado documento, determinado paciente, ou um outro documento qualquer que tenha lá 100 páginas. E eu quero achar a página que se encontra o nome do Sidney José Gil, que sou eu. Aí vou ter que nem a revisão que você mesmo falou, Natasha. Pô, vou ter que olhar página por página? Não. Eu vou lá, simplesmente dou um clique aqui naquele documento, eu falo, buscar em todas as páginas onde tem Sidney José Gil. E ele vai me mostrar em todas essas páginas onde tem essas marcações, ou esse target, né? Ou seja, eu coloquei um alvo e ele vai buscar lá o target final desse meu índice de pesquisa, tá bom? Dentre outras possibilidades que eu tenho nessa ferramenta aqui. Eu estou dando uma delas, por exemplo, você pode fazer indexação de frases, dados sensíveis, por exemplo, eu quero fazer ocultação de dados sensíveis. Onde que estão esses dados sensíveis? Eu não sei no documento, está na página 8, 9 e 10. Eu posso fazer essa marcação, chamar outra ferramenta e já na página 8, 9 e 10 e fazer ali a minha alteração. E na própria página mesmo, naquele botão, desculpa, eu também posso fazer dessa mesma forma. Eu vou lá, coloco onde tem Sidney José Gil, ocultar todos esses dados, ele faz isso automaticamente. Eu só estou dando um exemplo de busca, tá? Que ele faz essa busca aí nas duas ferramentas, assim, que eu não vou falar que ele utiliza o mesmo processo, mas é uma ferramenta de indexação, ele vai fazer essa busca aí nesse documento, nessas páginas aí, infinitas aí, 100 páginas, 200 páginas, assim por diante, tá bom? Eu posso colocar até números também, né? Numeração de páginas aqui, caso eu queira. De repente eu tenho aí uma quantidade de 1000 páginas, como é que eu vou fazer para colocar uma indexação de número de páginas? Eu também consigo fazer nessa ferramenta. De repente o documento eu mesclei lá em cima, eu mesclei 200, 300 páginas de documentos soltos, lembra que nós falamos? Eu posso juntar esses documentos, transformá-los em um único PDF, mas eu quero numerá-los. Eu uso essa ferramenta aqui e falo, ó, da página tal até a página tal, eu quero uma numeração. Da página tal a página tal, eu quero ordem alfabética, A, B, C, D, assim por diante. Ele faz isso também. Aí, quando eu for fazer uma busca lá depois, eu vou fazer uma busca na página 18, ele já vai direto na página 18. Na página 18 contém informações lá, então eu não sei se tem na página 18. Quero saber da página 18, ou de informações relativas a qualquer página, ele me busca e me mostra quais páginas existe essa minha busca, tá bom? Aqui é um conjunto que eu posso fazer, né? Ou seja, uma personalização dessas ferramentas todas que vocês estão vendo aqui. De repente eu não uso nada disso, eu posso fazer uma ferramenta, digo, uma página com 3 ferramentas. Eu vou lá, dou um nome para ela, coloco CID3. Eu sei que aquela página contém, aquela personalização da minha página tem 3 ferramentas. Eu consigo fazer a edição dessas 3 ferramentas, quaisquer que sejam. Toda vez que eu abrir aqui e vou lá no CID3, ele vai mostrar só aquelas 3 ferramentas, para não fazer confusão. De repente tem gente que não gosta, né? Acha que fica muito poluído. Eu acho que não, acho que é muito bonito assim, né? Sem, que você tem essas opções todas assim. Mas você pode personalizar, né? Fazer uma personalização da ferramenta. Aqui em JavaScript, ó,
É bem parecido, que eu posso aprimorar esses formulários me conectando, por exemplo, a banco de dados, utilizando o Java, que é uma linguagem, tá certo? Para fazer a minha conexão com esses documentos. É também bem detalhado, como aqui acesso, né, para padrões de acessibilidade, você criar essas coisas. O JavaScript, como as ações guiadas, são muito fáceis de usar, porém, em determinado ambiente é necessário que você faça ali eu digo que é uma pílula específica ali para o determinado cliente, mas é muito fácil de você fazer essas ações, para que você utilize tanto em JavaScript como em ações guiadas ali em cima, é muito tranquilo, tá bom? Agora aqui, ó, falamos de assinatura eletrônica, eu posso fazer o envio, né, de uma coleta de assinaturas eletrônicas, né? Até nós falamos da vez passada que nós não enviamos o documento, né? A gente fala, vou enviar um documento para assinar, né? É um pouco força de expressão, mas basicamente você envia um link, né, para que as pessoas façam as atribuições devidas, utilizando sempre essa prerrogativa de segurança. Então, o documento em nenhum momento é baixado da internet, na rede, e você faz com o link, você faz o acesso ao site da Adobe. Quem está assinando o documento não tem que ter nada para assinar o documento, seja o paciente, por exemplo, um formulário que ele vai preencher, eu envio o link para ele, ele faz o preenchimento desse formulário e não é necessário que ele tenha nada instalado no desktop dele, no tablet, no celular, no mobile, nada disso. Simplesmente ele recebe um link até pelo WhatsApp, ele está lá conectado em rede, né? Evidente que ele tem que estar conectado em rede, ele dá um clique lá e faz a assinatura, as atribuições devidas, tá bom? O solicitar assinatura é quando eu envio esse link aí para que seja feito isso. Preencher, assinar é quando eu mesmo preencho e assino o documento. Por exemplo, a Natasha da clínica fala assim, o senhor Sidney, estou brincando, né? Senhor Sidney, você precisa preencher aquele documento, você pode, já tem esse documento comigo, é um termo qualquer de próprio punho, ou algum modelo que você me passa para preenchimento, e eu devolvo ele assinado. Eu mesmo preencho e assino, por exemplo. Ou a própria clínica, né? Ela tem que preencher e enviar algum documento para ser assinado para determinado paciente, ela utiliza esse botão aqui, eu preencho e assino o documento. Né? Por exemplo, foi concluído aqui o processo de tratamento do Sr. Sidney, tratamento dentário, tratamento capilar, dermatológico e assim por diante. Ela preenche esse documento e me manda esse documento já, ela que eu digo, alguém que vai assinar juridicamente, preenchido e assinado, tá bom? Criar o formulário da web, aquele que nós estávamos falando lá no início, né? Eu consigo fazer isso, mas eu vou falar desse botão aqui primeiro rapidamente, que eu posso enviar em lote, ou seja, eu posso enviar, Natasha, para até 50 destinatários de uma única vez esse documento, tá bom? Eu posso fazer isso daí repetidamente, né? Até 50 signatários, eu consigo inserir esses 50 signatários e fazer o envio, o único envio para até 50 signatários, é o chamado do envio em lote, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou criar esse formulário da web e vou mostrar aqui. Foi o que eu falei para vocês, que ele para aqui, né? Que tá aquela questão que nós falamos lá de bastidores, né? Então, eu vou aqui, ó. Eu tô aqui no Acrobat Online, tá vendo? Não é o Acrobat, esse aqui que é o que eu mostrei para vocês, que é o desktop, tá? Eu tô aqui no Acrobat Online, né? Eu vou aqui em assinatura eletrônica. Note aqui que eu comentei, ó, acessar o Acrobat Sign, tá vendo? É aquela questão de credenciais que eu falei, que é uma questão posterior aqui, mas basicamente aqui eu vou criar um formulário da web. Então aqui eu vou dar um nome para um formulário qualquer, vou chamar de termo... Certo? Termo de consentimento de internação. Então aqui eu posso inserir o e-mail do destinatário, foi o que eu estava comentando lá, né? Por exemplo, eu vou adicionar aqui um e-mail meu qualquer, esse aqui do Yahoo, perfeito. Vou chamar aqui o arquivo. Esse aqui, né, do meu computador, ele pode estar em várias origens, né? Simplesmente eu vou chamar, vou buscar onde é que ele está. Vou visualizar aqui onde eu vou colocar assinaturas. Posso proteger com senha também, para que a pessoa lá que vai abrir esse documento, ele tenha... ele vai gerar um link aqui desse documento, tá bom? Porque agora eu vou preencher esse documento.
Vamos ver se consigo. Será que eu consigo falar isso daí rapidamente? E Vamos esse lá. link pode ser enviado via WhatsApp também, né? Perfeito, Érica, isso mesmo. Porque algumas pessoas falam, eu não tenho acesso ao meu e-mail, né? Na verdade, Perfeito. existe um e-mail daquela pessoa. Por quê? Porque para você aderir, você ter um celular, a gente precisa ter um e-mail de acesso, né? Para vocês verem quanto isso é importante. Mas, se a pessoa não tem acesso a ele, a gente pode enviar o link via WhatsApp, Sim, né? E aí perfeito, a Érica. pessoa acessar, inserir as informações e retornar com as informações necessárias de cada empresa. Isso mesmo, muito bem colocado, Érica. Aqui, olha só, tem uma tecnologia da Adobe que chama-se Adobe Sensei. Então, ela preenche, tá vendo? Todos os campos. Eu vou dar um clique aqui, olha, ela preencheu todos os campos aqui para mim no documento, tá vendo? Todos os campos. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente fazer uma edição desses campos. Então, por exemplo, eu tenho aqui os destinatários e o signatário aqui, que seria o médico, por exemplo, aqui nesse caso específico, né? Aqui, ó, paciente, que é o signatário do formulário da web, né? Aqui, que é essa cor rosa. Eu vou dar duplo clique aqui, ó, e vou dizer aqui, por exemplo, que vai se chamar nome do paciente. Ops, deixa eu colocar com o português correto aqui. Mais ou menos. Então, eu posso fazer uma edição, tá vendo, de todos os campos. Eu tenho que fazer isso. Atribuído aqui, a formulário da web. Eu vou deixar como entrada de texto, porque eu vou querer que ele entre com esses valores aqui, tá certo? Ele vai colocar o nome dele de fato, e assim por diante. Eu vou dar um clique aqui, ó. Vocês percebam que ele criou um asterisco vermelho, que é obrigatório. E aqui está feito esse processo aqui, nesse caso aqui, tá bom? Então, o paciente eu dei o nome, a data de nascimento, eu vou dar um duplo clique aqui, eu vou colocar aqui, ó, data de cimento, entrada de texto, que ele vai colocar isso, entrada de texto, ok, vou colocar como obrigatório. Aqui a validação, vou colocar data, olha só, que vai me apresentar essa data nossa aqui, ó, dia, mês e ano. Então, eu tenho várias opções aqui de tipos de data, né? A data americana e assim por diante, eu posso personalizar também a forma com que eu queira essa data, tá ok? Ó, vou dar ok aqui, perfeito. Aqui em sexo, olha só, eu posso colocar, eu vou excluir esse campo aqui, isso é importante, né? Mas eu vou excluir esse campo, eu vou chamar uma entrada de texto aqui em mais campos aqui, ó, campos de dados, eu vou colocar aqui uma entrada de texto, vou chamá-la para cá. Espera um pouquinho só, não é entrada de texto, é campo suspenso, desculpa. Vamos lá. Campo suspenso. Campo suspenso, eu vou dar duplo clique aqui, ó. O que é o campo suspenso? Eu vou colocar aqui, ó, eu queria dizer que é sexo, que seja obrigatório, atribuído esse formulário, o signatário, e aqui eu vou colocar as opções que eu quero que ele vai adicionar lá. Eu vou colocar assim, ó, masculino, tá certo? Eu vou seguir aqui, Érica, o ensinamento do Alex Afonso, hein? Feminino, ou eu coloco lá que ele colocou não binário. Ok? Então, são essas aqui, não binário, perfeito? Então, essa opção que o cliente, vou colocar aqui como, dar um ok nisso, ou seja, o cliente, quando ele abrir esse documento, ele vai optar lá pelo tipo que ele julgar necessário aqui no documento na hora de fazer a inserção ali, tá? Colocar as informações. Aqui em registro, posso colocar todos eles, olha, eu não vou editar um por um, mas eu consigo fazer essa edição de todos eles, colocando, por exemplo, como obrigatório e assim por diante, tá bom? E aqui vai ser um campo de texto, ele vai colocar um número ali qualquer. Desculpem, aqui em data, a mesma coisa, data ela é automática, se eu der um clique aqui, ele está em campo de texto, ó. Eu posso colocar aqui data, né? Ele vai preencher automaticamente, ok? E eu vou assim por diante, vou fazendo todo o meu processo nesse tipo de documento, né? Aqui, ó, local e data, a mesma coisa, eu consigo fazer, coloco local e data, né? Eu tenho que adicionar aqui, por exemplo, o que eu quero em determinado campo, e isso aqui é muito simples de fazer. Eu vou nesses dois pontos aqui, ó, eu vou dar duplo clique aqui e vou excluir esse campo aqui e esse aqui também. Vou explicar por quê, né? Aqui, ó, tem o paciente responsável. Então, eu vou colocar aqui, ó, botão de opções,
aqui. Ok, até no máximo 50 botões que ele está dizendo. E vocês viram aqui, ó, por exemplo, vou dar duplo clique aqui, que ele tem duas opções. Esse grupo tem duas opções, tá? Então, eu vou explicar por quê, que é o paciente ou o responsável, tá bom? Então, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, e vou dizer aqui que seria paciente. O responsável. Eu vou dizer que eu quero que ele coloque qualquer um desses tipos aqui, vou dar um cheque mesmo, né? Vou dizer que é obrigatório. 1 ou 2, valor do grupo, deixa eu ver se é isso aqui, perfeito. Ok, aqui está perfeito, vou dar um ok nisso aqui. Aqui do lado, eu vou colocar aqui a entrada de texto, porque se o determinado, quem for dar um clique aqui, por exemplo, se for paciente ou responsável, se for o paciente, ele segue o documento normalmente. Se for o responsável, eu consigo aqui, ó, dizer que ele tem que colocar o nome do responsável, né? Então, o nome não, qual é se ele é irmão, se ele é pai, qual é o grau de parentesco, tá bom? Vou colocar grau de parentesco. Então, aqui eu vou dar comentário de texto, ok? Vou colocar aqui obrigatório. Deixa eu ver aqui. Em condições. Essas condições aqui, ó, ela só vai acontecer se ele clicar como responsável do paciente, tá bom? Se ele não clicar como responsável do paciente, não aparecerá esse campo aqui que eu estou editando. Então, eu vou colocar aqui, ó, condições, mostrar este campo para qualquer pessoa nas seguintes condições. Tá vendo? Eu vou colocar aqui que é o paciente ou responsável, que eu dei o nome lá para o campo, e vou selecionar aqui, ó, por exemplo, se ele optar pelo número 2, tá bom? Se ele colocar o número 2, que é responsável, ele vai ter que preencher aqui o grau de parentesco do paciente, tá bom? Então, isso aqui é muito simples de você fazer, muito fácil e prático aí nas ações dos ambulatórios, da clínica, do hospital e assim por diante. É muito fácil de fazer e fica ali de uma forma bem precisa, né? Ou seja, legalmente, juridicamente, de forma bem confortável e precisa, tá bom? Vou dar um ok aqui, perfeito. Então, olha só, a hora que esse link foi enviado, por exemplo, e eu tiver que clicar aqui em responsável, eu clico aqui e vai me aparecer, tudo bem, você é responsável, qual é teu grau de parentesco com o paciente? Eu sou marido, esposo, irmão, namorado não é grau de parentesco, é brincadeira, viu? Eu sou lá, por exemplo, qualquer grau de parentesco que você tenha legalmente falando, você coloque aqui. Então, toda vez que eu clicar em responsável, vai me apontar para que eu coloque qual é o meu grau de parentesco. Aí eu coloco o nome, o meu RG e assim por diante eu vou editar. E aqui, olha só, é onde eu falo, vou dar duplo clique aqui, ó, e vou dizer que esse clique aqui, que é o médico, que é o Sidney Gil, eu vou dar um clique aqui, ó, tá vendo? Ele mudou de cor, aqui ele ficou ocre, tá vendo? Ó? Ou seja, aqui eu vou colocar aqui a assinatura, que o médico faça a assinatura, ou eu coloco assinatura médico, tá certo? Ele vai assinar esse documento, coloco como obrigatório, que tipo a entrada de texto, eu vou colocar assinatura, que eu quero que ele faça a assinatura, tá vendo? Perfeito, que é a assinatura do médico, obrigatório, perfeito. E aí eu coloco também o CRM, que é a entrada de texto, vou dar duplo clique aqui, ó, vou colocar CRM rapidamente aqui, ó, CRM, CRM, a entrada de texto, quero que seja obrigatório, e a validação aqui, eu vou querer que ele coloque número, porque eu só quero o número ali, tá bom? E vou dar um OK aqui, ó, perfeito. Então, ele vai ter que colocar número ali e o nome do médico também. Eu dou duplo clique aqui, ele é uma entrada de texto, aí eu coloco aqui nome do médico, e assim por diante, né? E eu vou fazendo essa validação aqui, que ele vai colocar ali... Aqui, entrada de texto, eu preciso colocar a validação de nada, que ele vai escrever o nome dele. Perfeito. Feito isso daqui, ó, meu documento está pronto para eu salvar, tá bom? Eu vou salvar esse documento. Ok. Aí, como a Erika comentou, e esse é o objetivo, olha só, eu crio aqui, ó, um URL, onde eu posso copiar esse campo aqui e fazer um envio, por exemplo, pelo WhatsApp.
pelo WhatsApp. O Sidney recebeu, a Érica recebeu, a Natasha recebeu, e daí eu consigo, pelo próprio WhatsApp, eu não tenho lá um e-mail disponível, eu vou pegar meu celular e fazer as atribuições devidas nesse documento. Uma vez feito isso, ele vai ser enviado para o médico assinar, né, o médico que seja aí o doutor em questão, né, que é o Sidney José Gil. Poxa, o cara é paciente e médico ao mesmo tempo, olha só, hein? Então enviou para o Sidney José Gil, que é um médico, tal, definido ali no documento, e eu vou fazer as minhas atribuições ali devidas, ou seja, colocar o meu nome, meu CRM e assinar esse documento. Enfim, esse aqui é o processo que falamos aí do healthcare, não é? É uma condição assim muito fácil de fazer. Vocês perceberam a ferramenta, o Acrobat Pro, além de ter todos aqueles botões lá, eu vou falar infinitos ali, né? Então é brincadeira, mas tem botões ali de extrema necessidade e de extrema facilidade de uso. Você também tem essa questão de assinaturas, seja ela assinaturas para colaboradores, serviços, funcionários, enfim, compra de produtos, uma série de ações em envio de documento, ou seja, de coleta de assinaturas. Você tem esse ponto em específico de healthcare, onde te dá toda essa segurança, e vejo vocês a facilidade que é isso, né? De fazer esse processo aqui. Nós estamos falando aqui, sei lá, desse ponto aqui específico, acho que uns 10, 15 minutos, e veja a facilidade que é de você gerar esse formulário, publicar esse formulário na internet ou na web, ou enviar esse link. Eu posso pegar esse link, por exemplo, e deixar disponível lá um link padrão aí para que as pessoas façam assinatura, ou preenchimento também, né? É uma das formas de utilizar esse processo que eu acabei de mostrar aqui. Uhum. Exato, e até numa marcação, desculpa, Não, mas fica à sabe vontade. que me veio na minha cabeça? Até Uhum. marquei a minha consulta, né? Pular até essa parte da triagem, porque além de eu confirmar pelo WhatsApp a presença, eu já mando o link para que o paciente me entregue essas informações. Imagine você chegar, você ter um atendimento de excelência, onde você chega lá e fala, olhou o Tá tudo horário, a pronto. Érica marcou às 14, boa tarde, senhora Érica, estamos te aguardando aqui na clínica para o seu exame, né? Então, gente, isso é um atendimento de excelência, né? Vamos olhar por esse lado, quanto que a tecnologia pode avançar e nos ajudar, e ajudar até a empresa mesmo a ter essa facilidade, essa agilidade no dia a Isso dia. mesmo. E detalhe, olha só, que vocês vejam que não tem dificuldade para o preenchimento. Aí fala assim, de repente a pessoa mais velha ou não está acostumado com tecnologia, não tem dificuldade. Qualquer pessoa hoje que você consiga, a não ser que ela tenha uma dificuldade mecânica e motora que ela não consiga preencher, aí tem que ser um responsável. Mas o preenchimento em si é muito simples, é extremamente simples. A pessoa recebeu lá o link, eu dou um clique aqui, tá pronto. Resolvido. Então, assim, é muito como a Érica comentou, você chega lá no consultório, já está tudo pronto, ó, sua consulta é às 14h30. Aí você chegou lá, chega 10 minutos antes, chegou lá, Natasha, eu vim fazer aqui um exame, já enviei os documentos, você olha lá, ó, senhor Sidney, tá aqui, tá tudo certo, aguarde aí, 14h30, pronto, resolvido. Você faz uma checagem no documento, perfeito, é muito fácil, né? E para quem preenche, digo, né, no caso, fazer a preenche, que eu digo, as atribuições, é tranquilíssimo, assim, tranquilíssimo. Não, perfeito. E até um ponto, todas aquelas parametrizações que tu criou, né, Cid, é possível deixar como modelo e não toda vez preencher, fazer de novo. Não, fez uma vez, teve esse trabalho, depois já fica como modelo e... Isso. Se for algum documento, Natasha, por exemplo, que seja padrão para que as pessoas façam um preenchimento. Por exemplo, vocês vão sortear alguma coisa, né? Aí, de repente, você deixa lá, ó, preenche esse formulário, que é um formulário para qualquer um. Então, qualquer um entra lá no site, faz o preenchimento, ou envia pelo WhatsApp, não importa, faz o preenchimento ali, esse documento está ali pronto, e gera esse documento, por exemplo, ou seja, assinado pelo Sidney, pela Érica, pela Stephanie, ó, o documento está pronto ali, já foi assinado, ele está concorrendo aí ao processo. Então, é muito fácil, né? Muito, muito fácil. Não, maravilha. Já estouramos nosso tempo, 2 minutinhos aí passamos, mas deu para ter uma visão geral de tudo que a Adobe consegue fornecer. É uma gama completa de soluções, tudo que tu precisa relacionado a documentos está ali. É editar, é exportar, digitalizar, é atribuir mais segurança, é enviar para assinatura. Tudo que está relacionado a documento é possível de ser atendido e numa solução só, né? Isso que é o interessante, não é, Sim. Preciso comprar isso, aquilo, aquele outro. Sai de uma, Não, entra está para outra, não, você centralizado. está tudo ali, você faz tudo.
praticamente todo o processo aí dentro do ambiente, de forma segura, como você mesmo falou, de forma segura e rápido, e ganha-se um tempo assim enorme, enorme assim no processo, muito, muito, é um ganho assim muito considerável. Não, maravilha. Muito obrigada, Cid, pela apresentação, obrigada a todos que puderam se conectar, que participaram. Na sequência, a gente vai compartilhar a gravação com todos que se registraram para participar no evento, e ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Muito bem, eu que Obrigada, agradeço. Ana. Obrigada, Stephanie. Obrigada a todos que compareceram. Obrigada mais uma vez pelo convite. Deixamos aí os nossos contatos. Tiveram dúvidas, a Ana fica com um ponto de apoio, mas aqui a Pars também está 100% à disposição, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia e vamos em frente. Obrigada, gente. Obrigada, Muito bem. pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal.